Ministro André Mendonça, Vossa Excelência continua com a palavra pelo tempo que necessitar. Agradeço, presidente. Senhor presidente, eminentes ministros, eu inicio abordando premissas que reputo aplicáveis à adequada solução da controvérsia ou das controvérsias que estão em discussão. Em considerações, portanto, iniciais, certamente há a possibilidade da utilização inadequada das novas tecnologias, como de fato há em relação a qualquer instrumento que venha a ser utilizado pelo ser humano. O que se busca apontar apenas é que não se trata de uma ferramenta que seja, em si, por si mesma, prejudicial ao regime democrático ou a qualquer dos demais valores fundamentais da nossa sociedade. Bem ao contrário, em essência, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada democracia digital, precisamente por proporcionar uma maior abertura e participação de todos nos assuntos de interesse público e comum. Compartilhando dessa visão, Andreas Junger e Ralph Schroeder nos recordam dessa ausência de uma inclinação inata ou congênita das plataformas digitais que se assemelham a uma caixa de ressonância, a amplificar os ruídos já existentes na sociedade, do que propriamente sejam uma criadora por si só de distúrbios que já não estivessem presentes no âmbito social. Dizem esses doutrinadores que a tecnologia digital começou a revelar publicamente atitudes, opiniões e preferências políticas que permaneceram ocultos a menos que encontrassem representação por representantes e organizações políticas estabelecidas, como partidos, políticos, movimentos ou grupos de interesse. Na mesma linha, a tecnologia digital proporcionou oportunidades para que as pessoas que tinham essas opiniões encontrassem umas às outras, distribuíssem informações, coordenassem e organizassem sua tentativa de mudança do status quo. Isso ampliou a pluralidade de opiniões e de alternativas políticas disponíveis, bem como a oferta de recursos políticos e organizações que representam no discurso público, além de potencialmente traduzi-los em políticas. Nesse sentido, digo eu, ainda que se possa problematizar a pecha desabonadora que se costumou imputar às plataformas digitais, havendo intenso debate acadêmico nos mais variados campos das ciências sociais, quanto à maior proeminência dos seus aspectos positivos ou negativos, o fato indubitável é que se está diante de um novo ecossistema de comunicação social, inegavelmente disruptivo. Dentro desse contexto, traço um panorama internacional ou de normativos internacionais sobre a matéria. A partir do surgimento das novas tecnologias, as mídias sociais perderam a centralidade e a linearidade na produção e divulgação do conteúdo. Em seu lugar, as denominadas mídias digitais assumiram uma estrutura de produção e divulgação descentralizada, marcada pela quebra da separação entre as figuras do produtor e do espectador da mídia produzida. Todo usuário de rede social pode ser, ao mesmo tempo, produtor e consumidor de conteúdo. Ou seja, na nova estrutura, o conteúdo passou a ser gerado de forma espontânea e direta pelos usuários. Trata-se de cenário verdadeiramente desafiador, na medida em que impõe aos responsáveis pela elaboração das leis a árdua tarefa de buscar mecanismos de atualização e preservação do sistema de liberdades e garantias fundamentais, que gira em torno da liberdade das liberdades, que é a liberdade de expressão assim conhecida. Nessa conjuntura, é preciso tomar cuidado redobrado com a inibição, por meio de uma excessiva intervenção sobre o indivíduo,
seja por meio direto do Estado, seja por meio de organizações particulares, quanto à sua livre manifestação em arenas digitais. Os Estados Unidos conceberam, na seção 230 do Communications Decency Act, que a doutrina cunhou como super primeira emenda. Interessante observar que a opção norte-americana de conferir ainda maior proteção à liberdade das comunicações realizadas nos novos espaços virtuais é comumente apontada como um fator determinante para o desenvolvimento das novas tecnologias, hoje largamente empregadas em escala global para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Citando Jeff Kosseff, o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, aponta que essa nova gramática normativa foi vista como, abro aspas, incubadora, permitindo que se desenvolvessem modelos de negócios baseados no conteúdo do usuário, sem medo de ações judiciais e regulamentação. No mesmo sentido, recorda-se a manifestação ofertada aos autos pela Associação Dínamo e pela Associação Brasileira de Startups, na qualidade de amigas da Corte. Ambas as entidades apontam para o retrocesso ao desenvolvimento tecnológico, caso se declare a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na mesma direção, apontam Jorge Salomão Leite e Ronaldo Lemos, para os quais o Marco Civil engrossa o arcabouço jurídico que impulsiona a produção da inovação e da pesquisa, ao lado da própria Constituição Federal, da Lei de Direitos Autorais e da Lei de Propriedade Intelectual, reconhecendo o papel da rede no desenvolvimento de novas tecnologias. Assim posto, fato é que, independentemente de tal aspecto positivo, diante da constatada impossibilidade de simples aplicação da matriz dogmático-normativa inerente à primeira emenda, forjada sob uma realidade tecnológica e social de outrora, ao verificar a ausência de algo semelhante ao conselho editorial das mídias tradicionais, os Estados Unidos optaram por estimular a autorregulação. Essa foi a forma que a legislação daquele país encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação da denominada velha comunicação em massa. O ponto é bem observado por Ricardo Campos e Thomas Westin. Para eles, a extensa imunidade a novos serviços digitais, ou como Jeff Kossen formula, a super primeira emenda, não significou um vácuo legal para os novos serviços digitais. Pelo contrário, como os dois senadores americanos, Chris Cox e Ron Wyden, enfatizaram, a seção 230 do CDA visa justamente incentivar a moderação privada de conteúdo pelas próprias empresas de serviços digitais. A questão de promover a dimensão da auto-organização, prosseguem os autores, expressa na curadoria de conteúdo dos novos serviços digitais, foi a forma que a legislação encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação praticado pelos sistemas de comunicação em massa antigos. O caso Zeran versus American Online, de 1997, solidificou a interpretação dos novos termos de responsabilidade dos intermediários sob a seção 230 do CDA, argumentando que mesmo casos anteriores à seção 230 tiveram
como consequência o enfraquecimento da auto-organização ao lidar com uma nova dinâmica comunicacional, que não correspondia mais à dos velhos meios de comunicação. Prosseguem os autores. A seção 230 contribuiu para um momento de auto-organização da sociedade, em que, em vez de uma ordem positiva, na palavra deles, com o Estado como legislador ex ante e um tribunal constitucional como órgão supremo de supervisão. Rebecca Tuchner argumenta que, antes do CDA, não havia o direito constitucional de operar, por exemplo, um mecanismo de busca isento de responsabilidade pelo conteúdo indexado, e que, para tais serviços, o parâmetro para estabelecer a responsabilidade teria sido o caso New York Times versus Sullivan, de 1964. Em outras palavras, a diferenciação do tratamento dos diferentes meios de comunicação e suas correspondentes formas de regulação é uma das conquistas da seção 230 do CDA, que levou a internet a ser tratada de forma diferenciada do rádio, da televisão e da imprensa, em torno dos quais as categorias dogmáticas centrais da jurisprudência da primeira emenda à Constituição Federal dos Estados Unidos giravam até então. No âmbito da União Europeia, em princípio, foi adotada a Diretiva de Comércio Eletrônico 230/31/CE, que buscou disciplinar, abro aspas, certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico no mercado interno. Como aponta Pierpaolo Fratangelo, o documento é parte de uma estratégia para garantir que a União Europeia tivesse os meios e ferramentas para competir em um mundo mais dinâmico e complexo. Do referido normativo, restam relevantes até hoje os artigos de 12 a 15, os quais prevêem as regras de responsabilidade para os prestadores de serviço online. A norma tem como base a diferenciação conceitual que classifica os provedores de conexão e aplicações de internet em 3 principais tipos. Primeiro, aqueles considerados meros condutores do conteúdo gerado por terceiro. Segundo, aqueles que realizam a retenção temporária de dados, caching, para tornar mais eficiente a transmissão subsequente dos dados armazenados. E terceiro, aqueles que fornecessem serviços de hospedagem, tais como marketplaces, redes sociais e plataformas de vídeo. No que concerne ao regime de responsabilidade de cada um, o normativo estabeleceu o seguinte: quanto aos os meros condutores, seriam estes isentos de qualquer responsabilidade, exceto quando a situação envolvesse o início da transmissão pelo próprio provedor ou quando o provedor selecionasse ativamente o destinatário da transmissão, ou ainda quando o provedor alterasse as informações contidas na transmissão. Artigo 12 da diretiva. Quanto àqueles que realizam serviço de caching, estes seriam isentos de responsabilidade desde que as informações fossem transmitidas sem modificações, ou desde que as condições de acesso não fossem alteradas, ou ainda as informações ilegais fossem removidas, ou o acesso a elas fosse desabilitado assim que se tornassem ilegais ou fossem removidos na origem, conforme artigo 13. Por fim, os provedores considerados como hosting não seriam responsáveis pelo conteúdo armazenado a pedido dos usuários, desde que não tivessem conhecimento prévio da ilegalidade do conteúdo e, ao tomar conhecimento, atuassem prontamente para remover ou bloquear o acesso
ou seja, buscou-se tratar de forma distinta os diferentes serviços prestados no âmbito digital, tendo como principal referencial o nível de controle exercido sobre o correspondente conteúdo. Nesse modelo regulatório, o risco de responsabilização dos provedores seria considerado moderado, segundo doutrina. Essa posição é corroborada pelo artigo 15 do referido normativo, que proíbe que os Estados-membros imponham aos prestadores uma obrigação geral de vigilância sobre as informações transmitidas ou armazenadas, ou ainda uma obrigação geral de vasculhar fatos ou circunstâncias ilícitas. Em 2017, a Alemanha assumiu o protagonismo no movimento de atualização do marco regulatório europeu, ao editar o Network Enforcement Act. O normativo é considerado o primeiro a adotar uma postura mais rigorosa em relação à responsabilidade dos provedores de serviços online. Ao analisar o seu teor, Rony Van Zoff elenca os seguintes aspectos mais relevantes. Primeiro, nas palavras dele, não se aplica a todas as plataformas, como redes sociais com menos de 2 milhões de usuários na Alemanha. Segundo, há um rol taxativo do conteúdo considerado manifestamente ilegal, que deve ser removido em 24 horas após a notificação. São ilícitos tipificados penalmente como crime de racismo. Terceiro, outros conteúdos ilegais, mas não manifestamente ilegais, que devem ser removidos em até 7 dias após a notificação. Quarto, pode haver uma dilação desses 7 dias no caso de dúvidas da plataforma sobre a ilegalidade do conteúdo, podendo, por exemplo, abrir-se o contraditório ou submeter a dúvida a um órgão de autorregulação regulada. Quinto, as plataformas devem preparar um relatório periódico sobre o tratamento dos pedidos que servem para que a sociedade e as autoridades avaliem a precisão da interpretação das decisões administrativas. E sexto, o órgão de autorregulação regulada deve ser chancelado pelo Ministério da Justiça alemão, que avaliará a sua independência e a experiência dos examinadores. Mais recentemente, seguindo direção semelhante, a União Europeia aprovou 2 outros normativos, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, o DSA e o DMA. Este último concentra-se na relação concorrencial entre intermediários online, ao passo que a Lei de Serviços Digitais, o DSA, enfoca a proteção do consumidor, estabelecendo uma série de requisitos para os intermediários online, visando a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. Enfocando mais especificamente